que o meu objetivo é essa questão de falar mesmo sobre iniciando aqui no Flutter. Então vai ser mais uma talk mão na massa. Então vai ser um conteúdo da gente ver código e ver como que as coisas funcionam. E eu quero deixar uma talk mais aberta para vocês também tirarem suas dúvidas. Porque a gente sabe que tem muito conteúdo sobre falando como iniciar no Flutter e tudo, então eu quis trazer uma talk mais aberta para também vocês poderem tirarem dúvidas e a gente ir construindo aqui no meio do processo de como que a gente pode startar aqui na tecnologia. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Deixa eu ver onde que fica o zoom aqui. Acho que tá certo. E aqui fica a telinha, só que eu não tenho o chat. Peraí, se eu ver se eu só acho o chat aqui. Me mande alguma coisa. Não, beleza. Tá tudo certo, a tela tá aqui. Então, beleza, podemos começar. Então, para quem não conhece, o Flutter tá a primeiro contato aqui nessa talk. Seguinte, o Flutter é uma framework multiplataforma, então a ideia é a gente conseguir, com um único code base, a gente criar aplicações tanto para Android, tanto para iOS, quanto para desktop, quanto para web, e também, se você quiser, você pode rodar em embarcados. Por exemplo, eu já rodei o Flutter direto em um Raspberry Pi 4. Então, assim, tem muitas oportunidades dentro dessa framework. E aí, qual que é o primeiro contato, né? Quando a gente fala de uma framework é um conjunto ali de biblioteca, né? Conjunto de dados ali que a gente pode utilizar, de classes, de atributos e tudo, que a gente pode utilizar para fazer o nosso desenvolvimento. Então, qual que é a ideia do Flutter? Né? A ideia do Flutter é a gente conseguir ter um único código, só que esse código ele é fácil de ser escrito e é fácil da gente conseguir criar aplicações escaláveis e bonitas e ser mais rápido, né? E também entregar uma experiência nova para quem está desenvolvendo. Então, assim, quando a gente coloca todos esses contextos, a questão da interação, a questão do multiplataforma e tudo isso, a gente cria um ecossistema no Flutter para entregar uma produtividade para a gente bem interessante. Uma coisa bem legal aqui, quando a gente está iniciando no Flutter, é que o Flutter ele é bem simples, então ele roda em todas as plataformas. Aqui tem a documentação do Flutter mostrando onde que você pode rodar o Flutter, então você consegue rodar o Flutter em Windows, Mac, Linux e Chrome OS. Então, basicamente aí a gente consegue atingir uma gama muito grande de dispositivos. Isso é interessante, né, para quem está querendo começar na área, querendo interessar aqui no Flutter, ou às vezes entrar no mundo do desenvolvimento, tem uma gama de opções aí de sistema operacional, então não ficar atrelado a um sistema operacional único para começar na tecnologia. E aí, baseado na sua tecnologia, você simplesmente seleciona aqui, por exemplo, o Windows, que às vezes é bem mais comum do que os outros sistemas. Então, aqui no Windows, ele explica como que a gente pode instalar. Então, ele fala todos os passo a passos aqui. E também, para facilitar, a gente pode... Lá no canal do Flutterando, tem uma playlist lá, Flutter Iniciante. E ela faz passo a passo como que a gente poderia instalar ali e fazer os processos de inicialização aqui na tecnologia. Uma coisa legal de falar do Flutter, antes da gente ir para o código e entender um pouquinho mais, a gente fazer esse live code aqui, é interessante a gente ver a documentação em si. Então, ela é uma documentação que ela te explica como que as coisas funcionam. Então, dá para começar no Flutter simplesmente caindo aqui na documentação e lendo como que ele faz as coisas, tudo. Ele tem uma documentação aqui que explica, por exemplo, o Get Started aqui, o que você poderia fazer, a configuração. Então, você pode rodar o Flutter em Android Studio, você pode rodar o Flutter em e aqui ele está explicando várias coisas, fazer test drive, fazer o test drive aqui, né, de fazer as coisas rodarem no seu aplicativo, escrever o seu primeiro aplicativo. Então, ele está explicando aqui como que você poderia fazer. Então, assim, a documentação do Flutter para o start
não só para o Start, né? Para tudo, a documentação deles é muito completa, então dá para aprender, entender de tudo aqui, dá para ir lendo a documentação e pegando as referências. Por exemplo, State Management, ele está falando aqui, por exemplo, gerência de Estado, como que poderia ser feita a gerência de Estado, como que a gente pode fazer, o que, que é uma gerência de Estado, o que, que faz sentido e não. Então, assim, ele é algo também para quem não entende nada não entende nada da programação, também ir pegando os conceitos, que é com o conceito de Estado, que é com o conceito de UI, né, o User Interface, a interface do usuário, o que, que isso significa. Então, ele vai te explicando essas coisas para você ir pegando. Então, assim, é bem legal começar na tecnologia e ir aqui na questão da documentação. Duas outras coisas, né? Tem vários canais que a gente pode recomendar. Tem o canal do Fluterano, tem meu próprio canal, o Gabu Dev, tem um canal lá do Rodrigo Raman, tem... Deixa eu pegar o nome aqui, que eu tenho o nome de outros canais aqui. Tem um canal do Marco, tem um canal do Renato Mota, tem um canal do Igor Lapa, tem o canal do Pedro Massango, do Emanuel Severino, do Doug. Então, assim, tem vários canais. Tem um canal do David William também, que é um canal que ele fala de conteúdo muito avançado. Então, assim, no Brasil a gente está muito bem representado por vários canais. Então, assim, tem muito conteúdo. A própria Filterando tem ali no nosso canal, na playlist, um conteúdo, curso completo de Flutter. Então, tem um curso lá gratuito que dá para também já entrar na tecnologia. Tem lá no meu canal também o Flutter Zero to Hero. Então, assim, falando todo esse contexto de onde que a gente pode procurar, o que a gente pode fazer, agora eu queria colocar mão na massa aqui no código para mostrar para vocês como que é essa questão aqui do Flutter, como que funciona. Deixa eu trocar aqui de desktop. Aqui no meu... eu tenho a minha aplicação base aqui, né? Que é a aplicação que todo mundo já conhece na questão quando baixa o Flutter a primeira vez, né? A operação aqui do contador, porque por mais que ela seja bem simples, ela já entrega para quem está entrando na tecnologia, para quem está iniciando aqui no Flutter, o que se dá para fazer já na tecnologia com poucas linhas de código. Vamos lá. Vamos entender aqui o seguinte. Quando a gente tem a gente tem aqui essa função main, que é a função principal, né? Então, normalmente, toda vez que a gente está no aplicativo, a gente tem esse main.dart aqui, que é onde a gente faria esse start da nossa aplicação. A segunda coisa seria a gente utilizar esse componente de Material App, né, que é o principal, é o start ali para fazer a nossa aplicação. Então, olhando para essa aplicação, a gente vê que é bem simples as coisas que a gente pode fazer. E agora eu vou começar a gente fazer algumas alterações aqui para a gente entender a simplicidade aqui do Flutter e por que essa tecnologia tem hypado tanto assim no mercado e tem muita gente utilizando. Gabu, consegue aumentar um pouquinho para o pessoal ver a letra? Consigo. Eles perguntaram aqui, pediu para aumentar. Espera aí. Isso. Deixa eu ficar aqui. Dá para eu ler. Aí, beleza. Deixa eu apagar valeu. aqui. Eu já trabalhei em outro projeto aqui dentro da Rara, na área financeira, em que eu fiz esse processo de crédito consignado e para isso, então tem beleza. Agora tá dando para todo mundo visualizar. E aí a gente pode fazer o seguinte. Uma coisa bem legal no Flutter que a gente tem o hot reload, né? A atualização aqui em tempo real. Por exemplo, o tema da minha aplicação ela tá azul, né? Eu posso simplesmente selecionar um tema aqui para vermelho, e aí eu dou um Command S ou Ctrl S e a minha aplicação ela já vai se comportar toda trocando essas cores. Por exemplo, se eu colocasse um yellow aqui, ele ia fazer a troca das cores. E aí perceba o seguinte, que a fonte também branca, ela ficou preta por causa do contraste, né? Entre o laranja, ou o amarelo e o branco, não daria para ler. Então, ele já faz essa conversão automática para a gente, se a gente utilizar todo o tema do Flutter. Então, assim, isso aqui é bem legal para mostrar que a gente consegue desenvolver as coisas muito rápido aqui no Flutter. Por exemplo, a gente pode trocar, a gente poderia trocar o título, né? Vamos colocar aqui Flutter, vamos colocar aqui, ó, Raro Labs.
E a gente já troca aqui instantaneamente, então a gente já tem esse resultado. Isso aqui é muito útil para quando a gente está aprendendo. Porque imagina, vamos lá, eu queria colocar um botão aqui na tela, né, um text button. Text button, ele tem um onPressed aqui e ele recebe um shield. No Flutter, tudo é widget, né? Então, ou seja, tudo que você vai colocar, ou ele vai ser um shield, que é um filho, ou ele vai ser um children, que é vários filhos. Então isso é bem legal porque o Flutter funciona como uma árvore, né? Então você vai colocando coisas dentro dessa árvore para montar a sua estrutura. Então você pensa que o Material App é o NumPy. Na computação, a árvore é invertida. Então a raiz ela fica. Deixa eu pegar uma árvore aqui, ó. Árvore binária. Então, é isso aqui, ó. O conceito aqui do Flutter, da forma que ele trabalha. Deixa eu abrir isso aqui. Vou abrir a imagem maior aqui para ver se vai dar certo. Aqui, ó. Aqui a gente tem a imagem, que é o seguinte: o Flutter funciona dessa forma aqui. A gente tem o NumPy, que é sempre o Material App ou o Cupertino App, e o nosso switch ele vai descendo os nós das nossas árvores. Então, é interessante a gente ver isso e entender como que funciona, porque na hora que a gente vai montar a nossa estrutura dos nossos componentes, as nossas páginas e tudo, a gente começa a visualizar a árvore e ver, não, realmente faz sentido fazer assim, realmente não faz sentido fazer assim. Então, assim, é algo que a gente tem que ver e entender. Então, quando eu falo da questão da árvore, é porque, por exemplo, eu tenho o Material App, que seria o que contém todo mundo aqui, e a gente tem o nosso My Homepage, que é onde entra aqui, ó, o Harolabs, os botões e tudo. Então, se eu colocar um texto, é como se eu tivesse o botão que tem uma árvore e o shield é uma sub-árvore, né? Então, ele teria mais um nó ali para colocar. Então, vamos colocar um texto aqui, um botão. Então, aqui a gente teria um botão na tela. Então, se eu colocar o Command S aqui, ele iria colocar o botão para gente. Deixa eu... Então, ó, aqui a gente tem o nosso um botão aqui na nossa tela. E é interessante que quando a gente faz isso, a gente só deu o Command S e ele já apareceu na nossa tela. A gente também poderia fazer aqui, ó, utilizar o contador, né? Que é aquele exemplo que a gente já tem no Flutter, né? De um tempo aí, que é a questão de a gente colocar um contador aqui e utilizar esse cara. Então, assim, eu sei que esse aqui é um exemplo que às vezes pode que muita gente já pode ter passado, né? Mas eu gosto de começar sempre do início aqui, de quando você vai entrar na tecnologia e baixar o primeiro exemplo e explicar ele, porque a partir dele a gente consegue já ver que a gente consegue escalar sem precisar de procurar muita coisa. Por exemplo, hoje a gente... Aqui a gente está adicionando um botão, um número, né? Mas a gente poderia fazer uma conversão aqui bem simples, dando esses componentes aqui. A gente poderia apagar esses componentes e fazer uma conversão seguinte. Eu quero que eu quero gerar uma lista, né, baseada no quanto que o meu contador está hoje. Então, por exemplo, eu poderia vir aqui, dar um list.generate, pegar o meu counter. Então, ele vai gerar uma lista baseada na quantidade de itens. E aí a gente poderia colocar aqui, vamos colocar, por exemplo, containers, né, de tamanhos, sei lá, 50 por 50. Vamos colocar uma cor para ele aqui, ó, colors.green. A gente vai devolver uma lista. E aí o Flutter ele vai estar reclamando aqui que para a gente colocar uma lista dentro de lista, né, a gente pode utilizar um operador aqui bem interessante que é o operador de spread, que tem outras tecnologias, que seria basicamente dar 3 pontinhos para ele concatenar as listas dentro dela mesma. Então agora se a gente rodar aqui, ó, a gente vai ter uma lista com esses containers. Só que esses containers eles estão todos juntos, né? E a composição que ele fica aqui na tela é a composição dele ficar todo para baixo, né? Então a gente poderia colocar um espaçamento aqui, a gente coloca um pad. Então olha que interessante que com o próprio exemplo que a gente tem, né, a gente consegue fazer muita coisa. A gente já consegue explorar, por exemplo, o contador aqui para quando o Flutter dá esse overflow, quer dizer que você está
tentando renderizar algo além da tela. Então ele fala, ó, tá dando overflow. Então pensa aí o que, que você vai fazer. Normalmente, quando dá overflow, a solução mais simples é a gente colocar um scroll. Então, para isso, a gente poderia utilizar um componente aqui no Flutter. Aí, por exemplo, vamos pensar para quem está começando na tecnologia, né? Quem está começando na tecnologia, normalmente quando fala em lista, a gente ia pensar em escrever aqui um list view. Beleza. Troca uma coluna aqui para um list view. Vamos renderizar aqui. Vamos ver se vai sumir o nosso overflow. Aí a gente vai dar o verde aqui, que a gente chama de hot restart. Só para ele zerar nossas listas e a gente perceber agora a adição, né, dos nossos itens. Então, eu comecei a adicionar todos os nossos containers. Então, assim, isso aqui a gente já está nesse de estado, já está brincando com coisas que, por mais simples que pareça, que seria desenhar algo verde na tela, a gente já consegue fazer isso com Flutter, bem simples, utilizando o próprio exemplo. E aí a gente poderia incrementar isso aqui, trocar a cor, né? Falar que a cor, por exemplo, a gente poderia criar uma lista aqui, ó, de colors.amber. Ou a gente poderia fazer ele colorido da seguinte forma. Por exemplo, se ele for par, né, o resto da divisão dele por 2 for igual a 0, a gente poderia colocar que a cor dele seria rosa e, se ele for outra cor, poderia ser uma cor blue. Peraí, colors blue. Então, a gente consegue ter o efeito aqui, só dando um Command S, e a gente pode utilizar o botãozinho de mais aqui para ficar adicionando. Então, assim, isso aqui é bem legal para mostrar o quanto que a gente consegue ir evoluindo dentro do Flutter, já utilizando o próprio exemplo. Então, assim, aqui a gente fez umas coisas simples, mas isso aqui poderia se transformar, por exemplo, numa chamada de uma API. Por exemplo, a gente poderia fazer uma coisa um pouquinho avançada, que seria vir aqui, ó, JSON placeholder. Está precisando de alguma coisa específica de pessoal na agência? Se não, pode mandar por aqui que eu tento te orientar e a gente tenta fazer a distância. Deixa eu só pegar aqui. /post. Por exemplo, normalmente quando a gente está começando a tecnologia, às vezes fazer isso aqui a gente consegue fazer, beleza? Flui muito bem. Só que às vezes também a gente tenta fazer o quê? Fazer uma interação do tipo, como é que eu poderia fazer uma chamada de uma API? Porque quando a gente entra no conceito do mobile, a gente ouve muito essa palavra, API. O que seria a API? A tradição, né, da API é Application... Não me recordo direito, mas API é interface de programação de aplicações. Então, o que seria isso? A ideia é o seguinte, é você ter um serviço onde você consegue comunicar com qualquer outro tipo de linguagem. Então, quando vocês entrarem no mundo da programação, quem já está no mundo da programação, sabe o quanto que o quanto que isso é comum, né? Deixa eu só responder uma pergunta antes aqui, antes de eu avançar, para eu não perder. Você usou altura e largura com 50. Usa alguma unidade específica? Como que funciona isso? A unidade que a gente usa aqui é a unidade de pixel, né? Então, eu coloquei aqui um pixel 50, né? Então, isso aqui é 50 pixels na minha tela. Isso é uma dúvida de quem às vezes vem do CSS, porque o CSS você pode trabalhar com vários tipos de unidades. E uma delas bem legal é aquela de você trabalhar com porcentagem, né? Então, você fala, eu quero ocupar 20% da minha tela. Aqui no Flutter, daria para você fazer isso, né? Você poderia conseguir pegar o tamanho da tela e fazer o seguinte, utilizando o Media Query. Então, através do Media Query .of context.size. Então, aqui, nesse aqui eu consigo pegar o tamanho da tela do meu telefone. Então, eu consigo fazer esses tratamentos de porcentagem. Isso já não tem default. Então, tudo a unidade de medida, quando a gente coloca, são unidades de medida em pixel. Tá? Então, isso aqui é exatamente 50 pixels.
Como eu coloquei list view e não limitei aqui, normalmente a largura do list view ele tenta ocupar a tela inteira. A largura, então por isso que o container na largura ele não ficou 50 por 50. Beleza. Continuando aqui, o seguinte, é legal falar desse conceito de API, porque normalmente quando a gente está no mundo aqui de desenvolvimento, a gente, em qualquer lugar que for utilizar o Flutter, a gente vai ouvir o conceito de API, e é legal a gente abordar esse conceito de API aqui, para a gente entender o que seria API. API é esse conceito que eu falei, que a ideia de uma API tem vários tipos de API, mas vamos pensar em uma API RESTful, que é a API do seguinte: você faz uma requisição e vai te devolver um dado em JSON. O que seria um dado em JSON? É um Java Object. O que seria isso? É esse objeto que a gente consegue receber esse objeto como se fosse um texto mesmo, de uma mensagem do WhatsApp, só que a máquina consegue pegar esse texto como se fosse uma mensagem do WhatsApp e transformar esse texto em objetos de linguagem. Então a gente conseguiria pegar esse dado aqui e utilizar ele lá no Flutter como objeto. Tipo, o objeto do user ID, o ID, o título, o body. Então agora a gente vai fazer isso aqui, a gente vai fazer essa chamada dentro do Flutter para mostrar para vocês que é bem simples essa interação. Então vamos lá. Primeira coisa, a gente vai precisar, para fazer isso, a gente precisa de ter um client HTTP. Então, normalmente, o Flutter tem HTTP, tem retrofit, tem DIL, tem vários outros. Eu, particularmente, gosto de utilizar o DIL. Então, para isso, vou vir aqui no meu terminal e aí eu utilizo uma coisinha que é bem legal, que é o slide, que no finalzinho eu posso dar um spoiler para vocês de como instalar. Que aí eu consigo instalar aqui o package do DIL, só rodando a linha de comando, ele vai instalar aqui o DIL para mim. Então agora eu já vou ter o DIL para conseguir utilizar e fazer a nossa... Então para isso a gente vai criar o nosso client HTTP aqui, ó. Final client. Vai ser do tipo DIL. Aonde ele... Eu vou dar um import dele. E aí ele pode receber umas opções aqui, ó. A base URL. A base URL é essa URL aqui, ó, antes do barra. Então, essa base seria essa. Então, vamos colocar aqui a nossa base URL. Pronto. Então, a gente já tem o nosso DIL aqui configurado para a gente conseguir fazer a nossa chamada. Qual que é a ideia? A gente vai pegar esses dados que estão aqui e vamos colocar ele dentro da nossa aplicação e vou mostrar para vocês que isso é bem simples e mostrar o tanto que é legal a gente mexer com o Flutter, porque as coisas são bem simples. Porque eu tô falando isso porque eu sou pessoa que já mexeu com Android. E um tempo atrás eu tive que fazer a mesma coisa em Android para fazer um teste. Sem brincadeira, eu gastei umas 3 horas para conseguir fazer a mesma chamada que eu vou fazer aqui em Flutter em poucos minutos. Então vamos lá. Aqui, ó, eu tenho o nosso cliente HTTP. E aí a gente pode utilizar, a gente vai criar uma função nova aqui que a gente chama get. Normalmente a gente utiliza essa nomenclatura get para pegar, né? Então eu vou pegar os posts. E aí eu vou utilizar aqui uma coisa que é muito complicado de utilizar no Java, que são operações assíncronas. E isso aqui já tem no Flutter, no Dart, na real, né? Eu esqueci de comentar, eu tô meio hypado aqui falando as coisas aqui mais legais do Flutter, mas o Flutter usa a linguagem do Dart, né? Então, dos recursos todos que a gente tem aqui, a gente tem o recurso do Dart. Um dos recursos do Dart é já ter a questão aqui dos operadores de trabalho assíncrono. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o final post, o final response. Então, a gente vai pegar a resposta da chamada da nossa API. Então, a gente vai chamar aqui o nosso client e vai dar um get. Dar um get em posts. Isso aqui, ó, se a gente der um print, só para a gente ver como que está funcionando, a gente vai perceber que na hora que a gente fizer essa chamada, a gente vai ter aqueles mesmos dados que a gente tem no navegador aqui no console do Dart. E a gente vai pegar esses dados e vamos colocar aqui na nossa tela do nosso aplicativo. A gente vai perceber o tanto que é legal isso e tanto que é simples. Porque quando a gente está desenvolvendo, fazer o link das coisas, ou quando a gente está no início da programação lá na faculdade, ou baixou um curso, a gente fica, peraí, como é que eu faço? Beleza, eu tenho a função main, sei fazer um for, sei fazer um if, mas e aí, como é que eu faço isso virar algo
palpável, algo utilizável, algo que eu possa impactar a vida de alguém. Então é isso que a gente está fazendo aqui agora, é mostrando o poder de você entender a lógica, mas também aplicá-la aqui da forma mais direta possível e entender que isso é algo tranquilo e bem interessante de ser feito. Então vamos lá, response_client.get, né? Então aqui a gente tem o /posts. Beleza, então aqui a gente vai ter o print. Quando a gente está nessa funçãozinha aqui de incrementar, eu chamo o increment counter, só que ele vai chamar agora o get posts para gente. Vamos chamar aqui o get posts. Então a gente vai perceber que no nosso console, quando eu chamar aqui o get posts, ó, eu vou clicar aqui, vou esperar um pouquinho, e aí ele vai ter que dar um print para gente, entregando o resultado daquela chamada. Se ele deu algum erro, a gente pode fazer o seguinte. A gente poderia colocar um try catch, mas não, ele deu certo. Ele só demorou um pouquinho a colocar aqui no console porque ele tem muitos dados. Então ele fez aqui, ó, chamou o user ID. Esse user ID ele tem aqui no navegador também. Então agora a gente já está batendo no API. Olha que é bem simples a gente conseguir dados Então vamos lá. Aqui a gente vai fazer o seguinte: a gente vai ter esses dados, né? Só que a gente precisa de criar agora um objeto para a gente salvar esses dados para a gente conseguir renderizar naquela lista que a gente fez lá. Vamos lá. Final post recebe uma lista dinâmica. A gente não sabe o tipo. A gente sabe o tipo, sim, é um tipo map string dynamic. E aqui a gente vai inicializar a nossa lista. Pronto, a gente inicializou a nossa lista. O que a gente vai fazer? Quando a gente tiver a resposta, nosso response.data vai receber os nossos posts. Beleza, show. Tendo os nossos posts, a gente pode, em vez de utilizar para a lista gerar baseado no counter, a gente pode gerar essa lista baseada no tamanho dos nossos. E aí a gente pode, em vez de utilizar um container, utilizar um objeto mais legal aqui no Dart, que seria um card. A gente tem um cardzinho, né, de posts, como se fosse ali um post do Instagram, de alguma rede social. E a gente poderia utilizar também um componente que a gente chama de list style. É um componente que ele já tem algumas posições prontas, por exemplo, a posição de título. A gente poderia usar o título, pegar o text aqui. Então a gente poderia acessar aqui posts e aí colocar o index atual dele. E aí a gente pode pegar aqui, ó, e aí ele vai retornar um mapa, né? Para a gente acessar os dados do mapa, a gente faz esse tipo de acesso aqui. A gente coloca o index aqui para a gente acessar a lista. Como ele é um mapa, né, ele tem uma key e um valor, a gente consegue utilizar esse componentezinho aqui, ó. Então a gente vai pegar qual key que tem aqui, ó. A gente tem aqui uma key de título. Então vamos colocar lá, title. Então, vamos rodar aqui a nossa aplicação. E aí, vamos clicar aqui no maisinho. Tá? Vamos ver se vai acontecer alguma coisa. Vamos esperar um tempinho para ver se tem algum um time. Vamos fazer o seguinte, vamos dar aqui um hot load para ver dados. Não aconteceu nada. Por que não aconteceu nada? Vamos lá, vamos entender o que aconteceu aqui, ó. A gente colocou isso aqui errado, né? Seria posts igual a response.data. Aqui eu estou colocando para ele não ser alterado, mas eu poderia colocar para ele ser do tipo var mesmo, que aí a gente poderia reinstanciar essa variável. Então agora a gente vai fazer o teste e vamos ver se a gente vai conseguir ter esse resultado final que a gente estava esperando. Então vamos lá, vamos colocar aqui, ó, vamos clicar no maisinho. Aí não tem o meu caixa, né? Aí o que ele falou? Ele está falando que a lista dinâmica ela não é do tipo list map string dynamic. E quando ele retorna aqui, ele retorna uma lista de map. Mas aí a gente pode forçar o tipo, né? Então, uma S lista de map string dynamic. A gente pode forçar o tipo aqui e agora o Dart vai entender o tipo certo. E aí, quando a gente clicar nesse cara aqui, ele poderia funcionar. Só que mesmo assim, ele sabe que essa lista está vindo dinâmica. Então, a gente poderia simplesmente instanciar a nossa lista aqui dinâmica mesmo. Aí o foda é que a galera fica achando que cada um é coisa por causa disso. Do tipo
dinâmico e a gente não precisaria forçar o tipo dela aqui para a gente funcionar. Depois a gente força o tipo dela, porque a gente precisaria percorrer essa lista, né? Então, para a gente não fazer isso, vamos setar o tipo dela dinâmico mesmo, para ele vir direto e ter esses dados. Então, a gente clicou aqui. Se eu dar aqui, apareceu. Então, o que aconteceu? Eu cliquei no botão, ele fez a chamada, só que não apareceu nada na tela. Por que não apareceu? Porque a gente não criou aqui um carinha chamado setState. A gente não chamou o setState. O setState, ele é uma função para avisar o Flutter que o estado mudou. Flutter, alterou o estado. Então, review da tela para mim. Então, a gente utiliza o setState para fazer isso. Eu coloquei o setState aqui. E aí, a gente pode fazer o seguinte. If se posto for vazio, a gente pode retornar aqui um circular progress indicator. Então vamos lá, ó. Vamos rodar aqui, só para a gente ter um loadingzinho para ficar mais fácil. Vamos colocar ele dentro de um center aqui, ver se ele para de ficar assim. Beleza. Então a gente colocou o loadingzinho aqui. Vamos colocar um padding, né? Para ficar mais ajeitado. Vamos colocar um padding. Ele desce um pouco. Então, ó, ele tá fazendo o load, né? Eu vou clicar aqui. Na hora que ele terminar de fazer o load da nossa lista, ele vai renderizar a nossa lista pra gente. Então, vamos esperar aqui um pouquinho. Aí, beleza. Carregou a nossa lista. Porque a nossa lista é uma lista de 100 itens, né? Então, ele tem um tempinho para fazer isso. Aqui, a gente percebeu que foi bem simples. A gente conseguiu fazer o quê? Isso aqui com o quê? Vamos lá. 1, 2, 3, 4. 4 linhas de código, a gente fez uma chamada na API e conseguiu colocar o resultado aqui. Então, vocês percebem o quanto que o Flutter, o ecossistema Flutter, né, com a linguagem Dart, ele é muito simples de ser utilizado e eles entregam um resultado muito rápido para a gente. Então, aqui a gente já está praticamente conectando num banco de dados, já exibindo esses dados aqui para a gente. Então, isso aqui parece parece bem simples, né? E é simples. Só que quando a gente o conceito vai explicar, às vezes a gente acha que é complexo. Não, fazer chamada de API, colocar esse dado aqui na tela. Não, isso é muito difícil, Cabo. Não dá para fazer isso, não. Não, mas olha aqui, a gente fez isso aqui com 4 linhas de código, a gente conseguiu já colocar os dados. Isso aqui poderia ser a API aí da sua empresa, que retorna os dados aí dos clientes, e simplesmente aparecer os nomes dos clientes, sei lá, a lista de qualquer coisa. É só fazer isso aqui para você exibir os dados na sua tela. Então, é muito legal o quanto que o Flutter entrega isso pra gente, né? O quanto que ele consegue entregar as coisas da forma mais simples possível. Eu gosto muito disso, né? Porque eu já vivenciei outras tecnologias ali do mobile, o Android, e eu tive certa dificuldade para fazer isso, e aqui no Flutter achei muito simples. E tem várias documentações, a documentação do Flutter tem algumas chamadinhas aí explicando, a documentação do DIL explica isso. Agora, outras coisas dentro do ecossistema do Flutter que é interessante a gente falar. Isso aqui, ó, eu já dei uma introdução para vocês de layout, de trocar cor de layout, de configurar o layout, e também já deu uma introdução aqui bem rápida de como a gente poderia mudar o estado da nossa aplicação. Temos 2 perguntinhas aqui. Vamos lá. React e do React Native. É impressão minha ou sintaxe do Dart nesse exemplo lembra o JavaScript? Sim. A sintaxe do Dart ela é muito parecida com o JavaScript. Então, para quem está familiarizado com o JavaScript, vem aqui para o Dart e se sente quase em casa. A sintaxe e também o JavaScript, mais ali o TypeScript, então, porque você trabalha com classes, tipos e tudo. Então, tipo assim, fica easy a gente trabalhar, bem tranquilo de se trabalhar aqui com Dart. Eu sou uma pessoa que trabalha com back-end também, então, meu back-end são em JavaScript. Ali com Next.js, ou às vezes na mão ali com Node.js. A minha familiaridade de trocar de um VS Code para o outro é assim, ó, eu não tenho dificuldade para ficar trocando por causa que as sintaxes são muito próximas, então isso me facilita muito. Então, assim, realmente é muito próximo isso. Então, para você que já mexe aí com React Native, vir para o Flutter, tipo assim, vai ser bem legal e você vai ver que são coisas parecidas e dá para se trabalhar bem juntos. Eu trabalho com o VS Code aqui em Flutter e outro back-end em Node, tranquilamente fazendo as 2 coisas ali mais ou menos ao mesmo tempo em tela separada. Gabo, quanto à arquitetura, a organização do projeto, ficaria, por exemplo, aqui de um projeto Flutter. Então, interessante. Se a gente tem vários padrões,
O padrão mais comum é o padrão MVC, né, que é o Model View e Controller. Então, o que você normalmente faria? Você criaria uma pastinha aqui, Home, né, que seria a pastinha de uma página ou de um módulo, vamos dizer assim. E aqui você teria, você poderia criar os arquivos aqui, né? Home Repository ou Home Service. Tem gente que usa Service, tem gente que usa Repository, então vamos lá, vamos colocar Home Service.dart. E a gente teria também aqui o Home Controller, que quando a gente começa a escalar a nossa aplicação, a gente não deixa, é isso que a gente fez, as chamadas da API, funções, tudo na nossa tela, no nosso layout, né? Porque quando a gente estende para stateful ou stateless, a gente está olhando para layout, widget. Então, normalmente, a gente não deixa a nossa regra de negócio dentro dos componentes. Para a gente fazer testes unitários na frente, para a gente escalar a nossa aplicação, tudo isso, a gente sempre tentar separar a UI, né, da nossa regra de negócio é importante. Então, por isso que é legal a gente criar os arquivos aqui. Um home control service e também a gente teria aqui o nosso home page. Então, aqui seria uma estruturazinha básica que você já poderia fazer, que já dá para escalar, já dá para crescer muito a sua aplicação, que é o quê? Pensar como cada página teria sempre... Normalmente, cada página tem um controle e uma page. Às vezes, ela vai ter um service, ou você pode criar um módulo que contém várias páginas, né? Você poderia ter aqui uma home que contém várias páginas, que aí ele poderia conter alguns serviços aqui, e aí você poderia deixar esses serviços aqui dentro e as páginas terem outros nomes. Por exemplo, intro aqui, e aí a intro ter um arquivo chamado intropage.dart, e a gente tem um outro arquivo aqui chamado, como é que poderia ser o nome? Introcontroller.dart. Então, isso aqui é uma estrutura simples que já dá para você fazer e já dá para a gente utilizar. E aí dá para fazer outras coisas, dá para você utilizar o CleanArch, dá para você, assim, qualquer arquitetura que você estudar aí dá para aplicar, não tem limite no Flutter, não tem, ele não é uma framework voltada para a arquitetura própria. Você é livre para utilizar a arquitetura que quiser. Então, tipo assim, isso é bem legal, porque às vezes tem algumas, por exemplo, quando eu utilizo o Next.js, né, ele me força a utilizar o MVC, então eu não consigo mudar daquilo. Mas a gente pode, aqui no Flutter você pode fazer isso. Então vamos lá, tem mais uma pergunta aqui. No Flutter existe o conceito de estado global? Olha, existe da forma você poderia utilizar o que a gente chama um Inherited Widget. Esse nome é muito difícil de falar. Deixa eu escrever aqui que fica mais fácil. Aí vai ficar mais fácil. Inherited Widget. Com isso aqui, você consegue ficar armazenando os dados, né, e ficar passando isso para baixo. Então, você poderia ter um projeto do Flutter com um estado global e eles ir descendo. Só que a gente tem vários recursos para isso, para você criar estados globais, né? Então, esse assunto é bem legal e eu vou passar por alguns packages aqui que vocês podem utilizar para fazer essa gerência. Por exemplo, tem um package aqui que ele é bem simples para quem está começando, que é o package do GetX, né? O Get, né? Então, ele é bem legal para começar, para projetos bem pequenos ali, faz sentido utilizar ele, começar ali, mas quando a gente começa a crescer, começa a entender a tecnologia, a gente poderia utilizar, por exemplo, o Gerrit. A gente poderia fazer o Gerrit para fazer essa gestão dessas instâncias globais, e aí entra duas questões. Para você ter um estado global, você também precisa ter atrelado ali algo para deixar isso global e acessível. O Inherited Widget, você consegue fazer isso, porque você vai navegar, ver o contexto, né, da sua tela. Então, por exemplo, o Provider, você dá para utilizar dessa forma. Então, o Provider, ele utiliza, né, o Inherited Widget, se você ver. Então, você pode utilizar o Provider para criar esses estados globais na sua aplicação. Mas isso, você pode utilizar o Gerrit, o Get também faz isso, né? Tem alguns outros aqui, por exemplo, o Injectable, e tem o que eu gosto de utilizar, que aí é para projetos grandes, né? Médios e grandes portes, mas eu utilizo mais em projetos grandes, que é a questão do modular, né? O Flutter modular. Então, aí aqui você teria as suas
globais, né, a gerência ali das suas instâncias, das suas dependências, e aí para você gerenciar estado, aí você pode escolher qualquer coisa, né? Você pode utilizar o MobX, você pode utilizar o Block, você pode utilizar o RX Notifier, você pode utilizar o Change Notifier, que é do próprio Flutter, né? Ele não vai estar aqui, mas eu só escrevi aqui só para vocês verem o nome. Você pode utilizar o próprio Value Notifier que está dentro do Flutter. Então, assim, para você atrelar, né, a questão da sua instância global, é interessante vocês, ou simplesmente utiliza um singleton ali, escreve um singleton lá na sua aplicação, você vai ter sua instância global e você vai conseguir gerenciar o seu estado global junto ali. Por causa que para você ter um estado global, você precisa ter uma instância global, né? Então você teria que juntar esses dois. Então, normalmente, é comum você sempre pensar separado. Aí eu olho para a minha gerência de estados que eu quero utilizar e olho para a minha gerência de estados globais que eu quero utilizar. Eu vou utilizar MoveX, vou utilizar Provider, eu vou fazer o meu próprio ali com um esquema de singleton. Por exemplo, eu fiz um próprio esses dias aí que eu estava estudando, então vocês podem fazer o próprio também. Então, sim, fica a critério. É legal que a gente consegue fazer isso que você comentou. Tem uma outra pergunta aqui muito legal, que é o seguinte, outra coisa. Para gente que vem do CSS raiz, style components, por aí vai, tem alguma forma de escrever as estilizações à parte ou é somente desse formato dentro dos widgets? Então, ter como fazer isso, teria sim, e tem que você pode utilizar, por exemplo, a gente pode vir aqui, ó, dentro desse componente theme.data aqui, ó, se a gente abrir ele tem N configurações. Então, você consegue configurar a sua aplicação inteira através do theme.data. Você consegue configurar botões, você consegue configurar tudo. Então, você pode ter, sim, um arquivo totalmente de estilo separado para você configurar. E aí, você pode ir além. Você pode também criar, por exemplo, o Flutter, eles têm componentes próprios. Você pode criar um componente que utiliza esse componente do Flutter, que ele tem uma classe chamada Style. E nesse style, você configura esse style do jeito que você quiser. Então, você pode criar uma camada acima do Flutter para fazer essa gerência de style ali bem próximo do CSS. E você pode ter seus arquivos de style lá totalmente separado. Ou você pode utilizar aqui também o próprio theme data do Flutter, que aí você consegue fazer isso. Então, assim, não é somente nos widgets. Você tem essa abertura de utilizar essas outras coisas para fazer. Então, vamos lá. Outra pergunta bem legal que é o seguinte. Eu consigo importar uma biblioteca de terceiros .jar em um projeto Flutter? Sim, consegue. Isso eu já fiz. Tá? Eu tenho uma integração com a PagSeguro e eu utilizo uma biblioteca .jar, eu consegui fazer isso. Só que para você fazer isso, é mais simples você criar um package, não um package, um plugin. Então você escreve no Google depois, Flutter create Flutter plugin. A documentação do Flutter te explica lá certinho como que faz. E aí você pega e gera um plugin que é como se fosse um package, né? Depois você vai importar ele como um package no Flutter. E aí nesse plugin você consegue fazer essa configuração nativa. Você colocar o ponto .jar lá no Android desse plugin e você faz o método channel ali para fazer a comunicação do Flutter com esse plugin nativo. Eu já fiz isso em N projetos, em projetos grandes, a gente utiliza métodos channels para fazer esse tipo de interações. Isso é bem comum e é bem possível, não tem problema nenhum de fazer. Então, assim, provavelmente você tem alguma biblioteca de terceiro que não está no Flutter, ou que não está ali no PubDev, que ninguém migrou e você vai ter que migrar, e é possível você fazer isso. Tá? Então, assim, sem problema nenhum, tranquilamente você vai pesquisar sobre Flutter Plugin e sobre método channel, e aí você consegue fazer isso. E eu utilizo isso no meu dia a dia, com esses projetos grandes que utilizam isso. Então, assim, cara, isso aí é bem tranquilo de utilizar, bem de boa, pode utilizar, e aí você não fica limitado o Flutter não tem essa integração, não. Você pode simplesmente pegar e criar essa integração tranquilamente. Então, eu respondi algumas coisas aqui e foi legal que no meio disso eu falei sobre o PubDev, né, que é um conteúdo aqui o gerenciador de packages, né, do Dart. Então, você tem N coisas aqui. Você clica aqui em Flutter, tem packages de tudo. Você pode filtrar packages, por exemplo,
que funciona só no Android, que funciona no Android e no iOS. Então, ele te dá todas essas interações, né, quando a gente está aqui no Flutter utilizando esse tipo de coisa. E aqui tem muito package. Por exemplo, aqui a gente tem 15.161 packages. Então, isso mostra o tanto que a comunidade é engajada. Eu mesmo tenho alguns packages. Um dos meus packages aqui é o package, esse package aqui, ó, câmera. E qual que é a diferença do... Então, esse package aqui, ele é um package para facilitar você a utilizar a câmera. Então, você pode simplesmente utilizar ele ali. Eu tenho outros packages também, mas tem outros packages também da Flutterando, tem package de um monte de gente aí. Então, tipo, e também é muito simples criar um package no Flutter, então subir aqui no PubDev. Então, se você tem alguma coisa aí que fez e ficou legal, sobe um package lá. Eu normalmente faço isso. Se faço alguma coisa que ficou legal, eu subo um package lá para a galera utilizar. Outra coisa, como desenvolvimento, nem tudo são flores. O que você pode dizer de desvantagens do Flutter no momento atual do framework? Olha, como... Acho que a primeira coisa é o seguinte, mercado. Hoje eu tenho uma dificuldade muito grande de encontrar mão de obra. Então, assim, se na sua empresa você quer mudar para o Flutter, primeiro você verifica a questão da mão de obra. Se você tem já gente ali disponível para fazer a sua mão de obra e o quanto que você vai escalar. Porque hoje a gente tem um déficit muito grande de profissionais na tecnologia. Então, isso também é interessante. Ter essa desvantagem como negócio na empresa, né? Então, assim, tem que estudar, assim, isso. E eu acho que desvantagens que que eu posso falar assim, da framework, essa questão que a gente comentou antes, que ainda tem algumas coisas que não vai estar no Flutter, não vai ter packages para isso, então você vai ter que implementar na mão. Então, se é um processo de migração, depois é um processo de migração, né? Então, assim, você tem que estar ciente se tudo isso vai acontecer, se a questão vai ter um mercado, vai ter pessoas ali para suprir isso. Mas do desenvolvimento da plataforma em si, de questão de desempenho, de questão de agilidade, de produtividade, olha, eu estou no Flutter desde 2018. Eu acho que vai dar o quê? 3 anos que eu estou na tecnologia. Então, assim, tem 3 anos que eu não tive ainda nenhum limite na framework. De poder chegar para o meu cliente e falar, olha, não consegui fazer isso porque eu cheguei no limite da framework, tem um recurso específico dela que não deixa a gente ir. Então, assim, eu posso falar por N projetos que eu já passei, ainda eu não cheguei, eu não vi ainda limite, não tive limite no Flutter. Falar assim, olha, não dá para utilizar. Eu acho que hoje o maior limite que eu vejo no Flutter é mão de obra. Se eu te falar assim, o limite que tem no Flutter é mão de obra, então se você quer colocar na sua empresa, estude primeiro as mãos de obras, estude primeiro as pessoas antes de tomar a decisão de colocar a tecnologia. Porque realmente a gente está passando por um déficit. Gabu, cortou aqui. Olha, Você eu travou. caí, meu Zoom fechou aqui, não sei por quê. Simplesmente ele fechou. Mas beleza, deixa eu compartilhar minha tela aqui. Deixa eu só abrir o chat de novo. Deixa eu me organizar de novo aqui. Olha, eu perdi as perguntas que estavam anteriores no chat. Então, eu ia para a pergunta do React. Eu estava terminando aquela coisa lá explicando do Flutter na mão de obra. E ia para a pergunta também do... Isso, a pergunta do Java ali, ó. Vamos lá. Mão de obra foi onde tu parou. Então, a questão da mão de obra foi isso que eu comentei. Então, isso é uma dificuldade. Eu tenho muita gente me pergunta se eu tenho gente para recomendar, se eu tenho aquilo. Então, assim, a gente está no déficit disso, mas a gente está correndo atrás aí de tentar trazer cursos, de trazer as coisas para trazer mais profissionais para a tecnologia. O Bismarck falou que é o seguinte: depois fale um pouco
um pouco da demora do build quando está agregado ao Java. Olha, realmente eu já percebi isso, mas eu não tenho explicação técnica para falar sobre isso. Eu não parei para ver porque, assim, ele demora, mas, tipo assim, aqui não me dá gargalo, sabe? Tipo assim, de me atrapalhar. Tanto que se a gente rodar aqui a aplicação aqui do zero, a gente pode rodar a aplicação aqui do zero, que a gente tem aqui, ó. A gente pode dar um Flutter clean. A gente pode ver se... Para mim, assim, não vejo tão gargalo. Mas tem gargalos dependendo do projeto, sim. Tá? Então, tem projetos dependendo da forma que a gente está trabalhando no projeto. Que uma das arquiteturas que mais pesam quando está fazendo isso é arquiteturas orientadas a packages. Né? Quando você tem muito package, muita coisa assim, realmente o build ele é maior do que no iOS. Creio que é por causa das formas que as coisas são feitas. Porque assim, o Flutter, ele funciona com um canvas, né? Ele tem um canvas do Skia. Então, ou Skia, né? Então, esse canvas, ele é criado tanto no Android quanto no iOS. Então, tudo que a gente está vendo, o Flutter, ele renderiza nessa engine. Então, não é nada, a gente não fala assim, olha, a gente acabou de fazer um build do zero aqui do Flutter, deu o Flutter Clean, apagou tudo. Tipo assim, foi muito rápido. Eu acho que o que você está comentando, Bismarck, eu acho que pode depender do projeto especificamente. Realmente, ele pode demorar um pouco mais no Java. Tá? Então, assim, isso aí é comum dependendo de várias coisas. Mas se a gente rodar um projeto liso do Flutter no Java e no iOS, a diferença de tempo ali é muito pouca e ele tende a ser muito rápido. A questão do funcionamento dele. Eu não sei se eu não respondi tecnicamente, porque eu realmente não sei tecnicamente o porquê pode demorar mais, mas eu expliquei por alto assim de do que eu vejo, né, do que faz sentido. Mas no final, o que renderiza no Flutter e o que tem renderiza no iOS é a mesma engine, é o mesmo canvas, né? Então, por isso que a gente consegue ter o mesmo desempenho tanto no iOS quanto utilizar o mesmo design no Android e no iOS. Isso facilita, né? Porque aí a gente pode ter design system próprio, ao invés da gente ter um design system totalmente, vamos dizer assim, totalmente diferenciado, né? Tem design system todo para o Android e um design system todo para o iOS, que é normalmente o que a gente tem hoje quando a gente tem as duas tecnologias. Então a gente precisa de duas frentes de designs para tentar entregar a mesma identidade. Hoje a gente consegue fazer a mesma identidade num único código. Vamos lá, Gabu. O Tasso mandou o seguinte. Gabu, quais pontos do Flutter são mais interessantes que o React Native? Eu acho que o ponto mais interessante é esse que eu comentei sobre o Canvas. O React Native, ele usa a bridge. O React Native, ele pega e fala, Android, renderiza o botão para mim. Aí o Android pega, entrega lá, toma aqui, o botão para você colocar na sua tela. O Flutter não, ele renderiza o botão. É como se o Flutter, ele recriasse todos os botões do Android, todos os botões do iOS, no momento que você está rodando. Ele renderiza ali na hora. Então, isso é interessante porque você ganha um poder muito grande de você fazer o que você quiser. Então, no Flutter, você consegue controlar cada pixel na tela, você consegue fazer o que você quiser. Então, um pixel pulando, rodando, fazendo o que você quiser. É muito simples fazer isso no Flutter. Isso é bem direto. Outra coisa que eu vejo também do Flutter, em relação a essa questão da bridge, é que o React Native, ele depende, né, ali das interações de como que a bridge funciona no Android e como funciona no iOS. E no Flutter você tem essa camada acima que você tem a liberdade da UI você fazer o que você quiser, a interação que você quiser, e você é muito livre quanto a isso. Então você tem uma dependência menor do nativo, porque o Flutter simplesmente se preocupa em desenhar o canvas. Se ele conseguiu renderizar, o resto, beleza, você tem certeza que vai funcionar. Tanto que a gente renderiza as coisas aqui, eu renderizo normalmente no Android ou no iOS e não preocupo muitas vezes. Tipo assim, eu falo, pode rodar no Android que vai rodar tranquilamente se não estiver usando plugins nativos. Uma aplicação limpa do Flutter, se ela funciona no Android, ela vai funcionar no iOS. Tipo assim, é raro os casos de dar alguma coisa ali específica, normalmente é um plugin, mas em questão de tela, navegação, tudo, o Flutter vai te entregar esse resultado direto. Beleza, vamos lá. Outra pergunta aqui é a seguinte: a integrar em uma aplicação já existente em Android iOS tranquilo ou sempre dá algum gargalo? Olha, isso eu posso falar que eu já fiz. Isso funciona em projetos grandes.
Funcionam muito lindo, funcionam tão bem que você usa esse aplicativo, ou provavelmente deve usar esse aplicativo, não sei, e você nem percebe qual parte que está em Flutter e qual parte que está nativo. A integração funciona perfeitamente. Claro que isso depende, isso também foi um trabalho, isso também é um trabalho do lado do pessoal do nativo, de fazer as coisas assim, mas dá para fazer porque o Flutter ele te entrega o Flutter View Controller lá no nativo. Então você pode trabalhar o Flutter como uma view no nativo, né? Então ele simplesmente chama como se fosse uma tela do nativo. Então a interação fica muito fluida. Então não dá gargalo fazer isso e funciona muito bem. E você pode fazer de duas formas: pegar o seu projeto nativo e colocar dentro do Flutter, ou fazer o Flutter Module, ou seja, pegar um módulo do Flutter e colocar dentro do nativo. Eu já fiz as duas funcionam muito bem. O Flutter faz OTA updates igual React Native. Olha, eu não sei o que é a sigla OTA. Deixa eu só pesquisar aqui que seria o OTA do React Native aqui para ver se... Não. Isso aí a gente poderia chamar de instant build, né? A gente não consegue fazer isso porque ele tem que passar pelo processo de compilação, né? Então é como se... Porque o Flutter, no final, ele builda como se fosse nativo mesmo. Ele vai buildar um APK nativo. Então ele vai ter o binário nativo, porque ele vai renderizar o Canvas, né? Mas ele é um binário nativo, então você vai ter que subir como se fosse aplicação nativa normal. Então você não consegue ter essa questão da atualização ali na hora. Por exemplo, se eu troquei a classe lá e eu simplesmente jogo lá para o React Native lá, ele consegue fazer isso. Mas você daria para fazer isso no Flutter se você utilizasse a questão do Flutter Web e utilizar o recurso do PWA, né? Aí daria para fazer isso também desse instant build. Mas a questão da loja, você tem que subir na loja para fazer essa alteração. Então aí você pode utilizar alguns recursos. Por exemplo, a gente utiliza o Remote Config do Firebase para não precisar de ficar fazendo isso. Então, assim, a gente faz algumas coisas no meio do processo para aliviar esse processo de build. Olha, dá sim a API REST, mas aí você estaria mais olhando para o contexto do Dart, né? Você sairia do Flutter, né? Porque a framework do Flutter, ela é focada na questão da UI. Criar uma API em Flutter, você não conseguiria, mas você conseguiria criar API em Dart, né? E aí tem alguns packages que tentaram criar o mesmo ecossistema, a mesma sintaxe ali do Flutter, mas daria para você fazer isso. Só que aí, entre dois conceitos, você tá falando de duas coisas. De criar o back-end da sua aplicação, que é aquela questão de estar no banco de dados, e criar o back-end do aplicativo, né? Porque o aplicativo, ele tem o front, que é o que o usuário está vendo, e ele tem o back, que é o seguinte, a regra de negócio, o controle de estado, as chamadas da API. Então, você consegue fazer isso separado dentro do Flutter, né? Só que você não criaria uma API REST dentro do Flutter, né? Você ia fazer o desenvolvimento todo isolado. Isso você consegue fazer a questão da sua arquitetura. Se usar um CleanEcho, o MVC. Agora, back-end do servidor, você dá para fazer isso com o Dart, né? Tem o Dart Archduct, que é bem famoso, né? Que eu já vi o pessoal utilizando. Eu não utilizo ainda. E, sinceramente, eu não vejo sentido utilizar o Dart no servidor, porque a gente já tem muitas tecnologias já consagradas no servidor, né? Então, assim, para mim, não faz sentido. Eu prefiro utilizar JavaScript, PHP, .NET, qualquer outra coisa do que utilizar Dart no servidor, porque eu não vejo tanto sentido. Seria legal ter um codebase só? Seria, mas eu acho que depende muito da sua aplicação. Eu acho que eu já vi algumas aplicações aí rodando em Archduct, em Dart, mas eu, particularmente, a minha opinião, eu não utilizaria Dart no back-end. Eu utilizaria qualquer outra tecnologia, porque eu não vejo o Dart maduro o suficiente para isso ainda. Eu acho que tem que ter alguns cases grandes ainda, consagrados aí, para falar, não, realmente utilizei, fez sentido, é escalável, e beleza, bora. Porque, por exemplo, a JavaScript tem tanto package, tanta coisa já pronta ali para utilizar a comunidade gigante de back-end. Então, assim, eu acho que não faz sentido, mas dá para fazer sim. Mas não com o Flutter, né? Você utilizaria o Dart e alguma framework, por exemplo, o Archduct, outras coisas fora do Flutter. O Flutter é questão de UI. Estão pagando o meu salário mês que vem. Então, assim,
eu acho que a gente até quase deu o nosso tempo aqui. Se vocês quiserem tirar mais alguma dúvida, mas a ideia dessa Talks aqui era fazer algo mais de uma talk mesmo, uma conversa, de tirar a dúvida, de a gente ir interagindo no meio do processo e mostrar um pouquinho como que dá para brincar com o Flutter, onde que dá para aprender o Flutter e o que, que a gente poderia fazer, né, para entender um pouquinho da tecnologia. Mas assim, para quem quer entrar no Flutter, eu acho que o primeiro passo é isso aqui que eu fiz. É pegar, fazer uns desafios e fazer alguns desafios de layout, por exemplo. Começa com layout, é uma linguagem front-end. Então, aprende a desenhar a tela. Ah, eu tenho que aprender a fazer chamada de API? Tem, mas não é o primeiro passo. O primeiro passo é você saber usar uma lista, usar um container, colocar o botão onde você quiser na tela, fazer navegação, e voltar na página, fazer tudo isso que é questão de UI, questão de front. No momento que você aprendeu o front, tá sabendo ali legal, aí beleza. Ah, agora eu vou começar a escolher um gerenciador de dependência, vou começar a utilizar outras coisas. Deixa eu ver esse GitHub aí. Me later, não quero ativar o... Indicadores, né, da empresa. Não, legal. Então, é exatamente, é o contador de pessoas, conversor de moedas, buscador de GIFs. Então, são exemplos bem legais, né, que dá para utilizar para você ir aprendendo e evoluindo. Porque eu gosto de aprender qualquer coisa sobre demanda. Então, assim, se vocês falarem, Gabu, qual curso que você já fez de Flutter? Nenhum. Nunca fiz curso, eu gosto de aprender sobre demanda, eu gosto, tipo, eu tenho que usar Flutter Model. Isso aconteceu no projeto. Eu não sabia nem o que era Flutter Model. Eu abri a documentação, comecei a estudar. Entendi, faz isso, vamos fazer a POC, fiz uma POC, testei, beleza, bora introduzir. Método Channel. Eu não sabia o que era método Channel até o dia que eu precisei dele. Então, assim, isso são coisas que a gente vai aprendendo no meio do processo. Eu gosto de aprender muito assim e eu recomendo vocês aprenderem assim, porque a sua curva de aprendizagem vai ser muito mais rápido do que, tipo, eu vou ver o curso inteiro lá da Flutterando, vou ver o curso inteiro Zero to Hero do Gabu, eu vou ver não sei o que inteiro, para só depois começar a aplicar. Se você tem que ver o conteúdo e ir aplicando, e aí é a melhor forma de aprender. E aprender sobre demanda e com desafios é 100%, é certeiro. Escolhe, eu queria fazer, por exemplo, eu comecei a aprender, por exemplo, animações, quis fazer o copy do Nubank. Pega e faz a copy do Nubank. Vou fazer a copy do Nubank, lá, home do Nubank. O botão e tal. Agora eu quero fazer a navegação do Nubank. Agora eu vou fazer a cópia lá do meu BMG. Vou fazer a cópia lá do, sei lá, de outro aplicativo aí. Então, assim, use aplicativos já pronto como referência também para você se desafiar para ver o que você precisa aprender para conseguir entregar aquele resultado final. Vamos lá. Tem mais uma pergunta aqui. Quanto ao sistema de rotas, tem alguma forma de arquitetura para organizar que é adotado pela comunidade? Modular. O Flutter modular ele tem o gerenciamento de rotas junto com o gerenciamento das dependências. Então, no momento que você instancia uma rota, você pode configurar para quando ele instanciar aquela rota, ele instanciar as dependências a partir daquela rota. Então, você tem a questão do modular, né? Você tem essas rotas também em módulos e as suas injeções em módulos. Então, o Flutter modular, você poderia utilizar isso. O próprio Flutter, ele já tem as gerências de rotas, né, próprias ali da API 1.0. Você pode utilizar o próprio Flutter para fazer isso. Rotas nomeadas, né? Você pode utilizar o Flutter modular. E eu utilizo o Flutter modular porque ele funciona muito bem, tanto para web quanto para mobile, e tem me atendido muito bem esses anos todos aí. E é uma coisa mantida pela comunidade, eu já contribuí lá, várias pessoas contribuem lá, tem várias coisas lá. Então é um package que contribui por muita gente utiliza. Então, assim, Flutter modular para gerência de rotas. Eu creio que tem outros, tá? Mas é o que eu utilizo e eu recomendo. E eu até tô criando um spoilerzinho aí, mas eu não tive tempo ainda de parar para finalizar ele. Eu já até fiz, ele tá pronto, mas falta documentar para subir ele. Mas, galera, eu acho que é isso. Espero que vocês tenham curtido. Finalizando o seguinte, alguns anúncios. Eu tenho feito muitas lives lá no meu canal, então tem algumas lives lá que eu falei de Flutter, e eu fiz uma live na segunda-feira falando sobre pensar mais e codar menos, que também é muito legal para entender esse conceito de quando a gente está começando a tecnologia. Qual o melhor framework de gerência de estado você sugere? Olha, isso vai muito do seu time e do seu gosto. Eu já utilizei
MobiX, utilizei Flutterblock, já fiz a minha própria, já utilizei RX Dart, já utilizei o próprio Velho Notify, já utilizei Change Notifier, RX Notifier. Assim, eu não tenho algo para recomendar especificamente, porque eu acho que vai muito do que você se sente confortável. Acho que a maioria das gerências ela vai resolver 99,5% dos problemas. Eu acho que vai ser muito difícil. Essa aqui resolveria só esse problema. Eu acho normalmente 99,5% ali você vai resolver com qualquer gerência de estado. Então, assim, olha as gerências de estados e vê qual que se identifica mais e qual que faz mais sentido. Eu gostei mais de VBX, uso. Não quero utilizar, quero utilizar o que o Flutter tem. O que o Flutter tem? Change Notifier e Value Notifier default no Flutter. Você não precisa baixar nenhum package. Você utiliza ele, que ele tem uns listers lá, dá para fazer reatividade perfeito com ele também. Então, assim, eu não vou sugerir nada do tipo assim, qual que é a melhor, qual que eu sugiro, porque é algo que eu já utilizei todas resolveram os meus problemas, eu utilizei todas em momentos diferentes. Meu time entendia mais essa, então eu vou utilizar essa, meu time gosta mais dessa, vou utilizar essa. O projeto de repente vou utilizar essa. Então, assim, eu acho que muito vai do contexto ao qual o seu time ou você está inserido. Então, assim, tente escolher baseado no que você gostar mais. Então, faça uma POC. Esse final de semana eu vou estudar MobiX, esse final de semana eu vou estudar GetX, esse final de semana eu vou utilizar... Como é que é o nome, gente? Flutterblock, vou utilizar RX Dart, vou utilizar o BL Notifier, vou utilizar o RX Notifier, vou utilizar... Tem um que lançaram novo agora, que é o Triple. Então, assim, sempre vai ter gerência de estado nova, sempre vai ser um view nova, sempre vai ter uma coisa nova. Então, assim, tem que ser algo que se identifique. Se identificou, curtiu, utiliza. Eu acho que não tem a melhor gerência de estado no mercado. Não existe isso. Não existe. Tipo, a melhor não vai existir. Nunca vai ter. Sempre vai ter algo que uma supre que outra não. Então, acho que vai muito do time. Se o time está engajado, se o time curtiu, utilize. Galerinha, obrigado aí todo mundo que ficou aí. Curti muito. E eu quero fazer mais talks aí. Vou trazer mais o pessoal do time também para fazer outras talks. E se vocês quiserem também, podem sugerir aí para a gente fazer outras talks. Mas eu quis fazer essa primeira talk iniciando mesmo na tecnologia por ser a primeira talk de Flutter. E a gente quer ir evoluindo no meio do processo, trazendo outras coisas mais avançadas, menos avançadas e ponderando aí. Porque eu acho que talks, sim, não sei se vocês curtiram, né, mas depois vocês falam aí se achou legal, ou se prefere talks com slide, coisas mais dinâmicas, assim, tipo slide, troca o slide, vai explicando o slide, ou código, assim, abrindo as coisas. Eu tô testando isso para ver se faz sentido também. Se não fizer, a próxima a gente tenta fazer de outro jeito. Mas espero que vocês tenham curtido aí, deixem o feedback pra gente aí, pra gente ir evoluindo.